TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Eu já falei para o Dr. Cláudio Roberto Almada, que é meu entrevistado, que sábado é dia de programa de saúde gravado. Não tem como você participar, você vai apenas assistir. Mas o único programa de saúde ao vivo é toda terça-feira e é na TV Candidez. Nesta terça-feira, que é dia 11 de junho de 2024. E sem perda de tempo, nessa terça-feira, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2024. Ele esteve conosco aqui no ano passado. Eu recebo o médico cirurgião bariátrico, Dr. Cláudio Roberto Almada. Dr. Cláudio Almada, boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Queria agradecê-lo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você e agradecê-lo também por essa parceria de longa data que você me ajudou muito quando eu cheguei na cidade de Divinópolis. Bacana. Deixa eu mandar aqui um abraço. Eu estou recebendo já algumas mensagens antes que a equipe da Unimed Divinópolis está acompanhando o programa, Mozart. Doutor Evangelista José Miguel, Evangelista. Um abraço para ele, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente tem até um vídeo dele parabenizando Divinópolis pelos 112 anos. Doutor Cláudio Almada, nas últimas semanas a gente anunciou aqui a sua presença e nós falamos sobre essa questão dos benefícios da cirurgia bariátrica, que muita gente tenta emagrecer numa situação e não tem condições e vai numa opção segura que é a cirurgia bariátrica. Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, você pode linkar para a gente aqui, listar para a gente, melhor dizendo, quais são os benefícios da cirurgia bariátrica e esse processo para a pessoa chegar até a essa decisão? Primeira coisa que nós temos que lembrar que a obesidade é uma doença crônica, grave, complexa, progressiva, multifatorial e de difícil controle. Por isso que é tão difícil para os pacientes perderem peso e conseguir manter o peso perdido com tratamentos clínicos, que não seja cirúrgico, né? E a obesidade, nós sabemos que o paciente perde qualidade de vida, ele perde expectativa de vida, então realmente é uma doença muito complicada. E uma das soluções que nós temos hoje que a medicina pode nos proporcionar é a cirurgia bariátrica. Na técnica de bypass, por exemplo, a gente consegue perder até 40%, 50% do peso com a cirurgia. E como nós diminuímos o estômago, há uma mudança também hormonal, uma mudança de absorção intestinal, a gente tem uma facilidade maior de manter esse peso comparado com o tratamento clínico, né? Então, realmente é uma alternativa muito segura hoje, né? Com a evolução da videolaparoscopia, nós temos uma taxa de complicação muito insignificante. Seria 1.500, 2.000 pacientes para a gente ter uma única complicação. Não necessariamente uma complicação gravíssima, né? Uma fatalidade, mas uma complicação que a gente consegue resolver. Então se tornou um procedimento muito seguro. Nós estamos chegando aí já, Samuel,
na casa dos 7 mil pacientes operados, né? Então, eu sempre brinco que é muitas horas de voo. Com isso, a gente consegue, com isso eu consegui chegar ao nível de excelência de reconhecimento internacional. É um título de grande peso que eu tenho, que eu fiquei muito feliz. Foram 4 anos mandando papéis para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que vai para os Estados Unidos, e esse título me foi concedido pela World Medical Accreditation, que é uma acreditação médica mundial. Né? Eu sou qualidade 2, até o ponto que eu sei, o Quality 2, apenas eu em Minas Gerais que tenho. Né? Que bacana. Doutor Cláudio, quando a gente fala na questão da cirurgia bariátrica, como é que esse paciente chega para o médico que vai operar? Ele já chega fazendo um relato de todo o histórico e da dificuldade grande que essa pessoa teve na perda de peso. Essa pessoa já chega decidida quando ela conversa com o cirurgião bariátrico? Como é que é a história de vida dessa pessoa? Tá. Alguns pacientes chegam já decididos, que eles vêm estudando a cirurgia bariátrica de longa data. Inclusive, uma ferramenta muito boa para os pacientes que estão pensando na possibilidade de cirurgia bariátrica ou não, são as redes sociais. Né? Meu Instagram, a gente já está lá com quase 12 mil seguidores e a gente publica vídeos toda semana, tirando as principais dúvidas das pessoas, né? Então, ali você consegue informar melhor, consegue ter uma noção real do que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela não é milagrosa, ela é uma ferramenta de trabalho, né? Então, para que você faça bom uso dessa ferramenta, você precisa aprender como essa ferramenta funciona. E, nesse caso, a equipe multidisciplinar é muito importante, né? Nutricionista, psicólogo, preparador físico, às vezes o psiquiatra entra para entrar com uma medicação para tirar a ansiedade do paciente. Então, realmente, não é uma coisa simples, é uma coisa mais elaborada, mais complexa. Mas, a partir do momento que o paciente entende isso, entende o compromisso dele com a cirurgia e faz todos os passos bem feitos, pode ter certeza, foi a melhor opção que esse paciente fez na sua vida. Por quê? Aumentou a qualidade de vida, aumentou a expectativa de vida e fez com que algumas doenças desaparecem, que a gente chama de remissão total ou uma remissão parcial, que seria hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia e a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Né? São doenças graves que vão evoluindo à medida que a obesidade vai piorando, a nossa idade vai avançando, que diminui significativamente de 25% a 30% a expectativa de vida desses pacientes. Doutor Cláudio, muita gente quer saber quem é que pode fazer a cirurgia bariátrica, que candidato é esse, que perfil que tem esse tipo de paciente? Tem uma idade mínima? Como é que é a questão do IMC? Mudou alguma coisa da sua última participação para trazer essa informação aqui para a gente? Tá, vamos lá. Então, a primeira coisa mais importante que tem é a gente saber o IMC. É através do IMC que os planos de saúde, a ANS, ela vai estar liberando ou não essa cirurgia para estar sendo realizada. IMC significa índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Lá no meu site, que é www.drclaudialmada, tem a calculadora digital. Você vai lá, cálculo do IMC, coloca peso, coloca altura e ele calcula para você. Então, se esse IMC deu de 30 a 35, é obesidade grau 1. Esses pacientes só têm indicação de cirurgia quando se trata de uma obesidade grave, que a gente chama de cirurgia metabólica, que a proposta desta cirurgia é estar corrigindo os defeitos metabólicos, que seriam a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes de difícil controle, a apneia do sono, esteatose hepática. Então, são doenças graves que acompanham esse perfil de paciente, de IMC de 30 a 35, que na grande maioria das vezes há uma distribuição de gordura
muito maléfica, né? Esse paciente tem uma circunferência abdominal muito grande, né? E tem os membros inferiores muito finos. Então, toda a gordura ela está concentrada dentro da cavidade abdominal. É isso que leva a essas doenças graves e de difícil controle. Então, esse paciente ele poderá ser submetido à cirurgia metabólica do IMC de 30 a 35. De 35 a 40, nós temos obesidade grau 2, com doenças associadas, 2 ou mais doenças associadas. Esse paciente tem também indicação de cirurgia. E na obesidade grau 3, todos os pacientes que é considerado a obesidade mórbida têm indicação absoluta de cirurgia. Bacana, antes de fechar aqui esse primeiro bloco, aqui na fechada, meu caro Lincoln, nós vamos voltar daqui a pouco na sequência da entrevista com o Dr. Cláudio Roberto Almada. Apenas para dizer para você que está no site do Sistema MPA de Comunicação, a matéria realizada com os profissionais do Sistema MPA, que foram homenageados na Comenda Profissionais da Imprensa 2024. Esse evento aconteceu na última quinta-feira na Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 6, e que teve o plenário lotado. A matéria completa está no site do Sistema MPA de Comunicação. Na volta do intervalo, eu vou voltar e vou trazer mais detalhes desse grande evento. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. E aí, Samuel? Falei muito? Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Rapidamente o Lincoln vai colocar algumas fotos pra gente. Na semana passada, no dia 6, estivemos na Câmara Municipal de Divinópolis, ao lado dos colegas aqui do Sistema MPA de Comunicação. O vereador Anderson da Academia indicou o nosso nome para receber o prêmio da Comenda de Profissionais da Imprensa 2024. Profissionais do Sistema MPA de Comunicação, a Tainara, Vitor de Castro, Carla Mariela, eu e ali o Flaviano Cunha. E estivemos presentes na Câmara Municipal de Divinópolis nesse grande evento. O Lincoln vai colocar mais aí uma foto para a gente, enquanto ele vê aí algumas imagens. O plenário esteve bastante cheio, bastante concorrido. Um evento que foi transmitido não só pelo site da Câmara Municipal de Divinópolis, mas também pela TV Candidez ao vivo e também, é claro, pelo nosso site. Estiveram presentes ali todos os vereadores, todos os homenageados, uma noite marcante de valorização da imprensa da nossa cidade. Obrigado aí ao Lincoln. Na semana passada nós colocamos aqui alguns depoimentos de parabéns a Divinópolis. Agora quem dá os seus parabéns é o presidente da Com, Marcelo Santos. Boa noite, Samuel do Vale e todos da TV Candidez. Eu sou Marcelo Carlos da Silva, presidente voluntário da Com. Estou aqui para parabenizar Divinópolis pelos seus 112 anos e também, na oportunidade,
agradecer em nome de todos os pacientes aqui atendidos pela solidariedade do povo divinopolitano, que junto conosco está na luta pela vida contra o câncer. Cada doação e cada gesto de apoio faz a diferença para a COM e para os pacientes. Parabéns, Divinópolis, e obrigado por ser essa cidade solidária e hospitaleira. Um abraço aí ao presidente Marcelo Carlos dos Santos, de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Com muito prazer, eu estou recebendo o Dr. Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico, cooperado Unimed também de Divinópolis. Dr. Cláudio, estou recebendo aqui muitas perguntas já e alguns elogios a você. Mais uma vez, as pessoas perguntam se você atende da cidade de Itaúna. Você não faz atendimento hoje em Itaúna, não, correto? Hoje não. Olá, Samuel, boa noite, Dr. Cláudio Almada, sou a Lúcia de Carmo do Cajiru. Fiz cirurgia bariátrica há 7 anos e super indico para todo mundo, Dr. Cláudio Almada. Tem mãos de fada, a melhor coisa que fiz da minha vida, para a minha saúde, minha vida é melhor, ficou bem melhor. Diga ao Dr. Cláudio Almada que eu estou mandando um forte abraço para ele. Carmo do Cajiru sempre assiste a TV Candidez e sempre assiste o programa Mostra Grátis à Saúde. Ô, Lúcia, obrigado pela sua mensagem. Quero agradecer. Obrigado, Lúcia, pelo carinho e pela atenção. E parabéns, né, pela evolução da cirurgia e continue nesse ritmo para que você consiga manter todo esse peso eliminado. Bacana. Uma das primeiras pessoas que mandou mensagem aqui também, então logo nós abrimos aqui o programa, foi a Priscila Vieira. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou a Priscila Vieira, aqui do Centro em Divinópolis. Parabéns pelo programa, uma amostra grátis, sempre pela participação do Dr. Cláudio Almada. Médico de excelência, incomparável, em que eu confio plenamente há 7 anos desde a minha cirurgia bariátrica. Eu consegui eliminar 45 quilos sem reganho de peso e com muita saúde. Importante dizer que faço acompanhamento com toda a equipe, até hoje, para manter as vitaminas e as boas práticas. A Priscila é um exemplo de paciente a ser seguido, né? Ela realmente perdeu 45 quilos, faz todo o acompanhamento com a gente há 7 anos e realmente não teve nenhum reganho de peso. É uma paciente exemplar. Parabéns, minha amiga Priscila. O Mozart da Unimed aqui, que cuida do marketing da Unimed. Ô, Mozart, grande abraço para você. Muito obrigado aí, viu, pela sua mensagem, sempre nos indicando aqui também bons profissionais. Está mandando aqui um abraço para o Dr. Cláudio Almada. Aproveitando o gancho aqui da Priscila, qual que é a importância de manter uma equipe bem coesa no que diz respeito à cirurgia bariátrica? Porque é claro que o médico ele é o principal ator desse conjunto, mas a participação dos demais ele é fundamental tanto no pré quanto no pós, doutor Cláudio Almada. Eu sempre digo que a ferramenta ela precisa ser manuseada, né? Então, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta de trabalho. Para que você aprenda a maneira correta de manusear essa ferramenta, é de extrema necessidade a equipe multidisciplinar. Então, existe um tripé que é fundamental para o sucesso da cirurgia bariátrica, que é a reeducação alimentar proporcionada pela nutricionista, o equilíbrio emocional proporcionado pelo psicólogo e o gasto energético através de atividade física contínua, né? E uma coisa muito importante é esses pacientes eles ficarem mais atentos, né, principalmente à bebida alcoólica, Samuel, que eu tenho uma preocupação muito grande com a cerveja. Ela é um líquido que desce fácil depois da cirurgia bariátrica, ela dá bem-estar, mata a sede, dá reintegração social, só que ela, ao longo do tempo, ela pode causar dependência química. Então, eu sempre falo que a cerveja, propriamente dita, é uma das piores inimigas da cirurgia bariátrica. E a nossa equipe multidisciplinar bate muito em cima. Eu falo muito, o Renato fala muito, Bernadette, que são nossos psicólogos, né? A Janaína. E aí a gente bate em cima disso para que esses pacientes tomem o máximo de cuidado possível, né, nesse processo de reeducação, que eu sempre digo que esse primeiro ano pós-operado é o ano de ouro desse paciente. É quando ele está passando pelo processo de reeducação de estilo de vida. E se ele consegue manter esse estilo de vida mudado pelo resto da sua vida, ele vai conseguir manter o peso perdido.
Porque, lembrando mais uma vez, é uma doença crônica, grave, complexa, progressiva, multifatorial e de difícil controle. E quando você fala da questão da cerveja, até inconscientemente a pessoa passa a fazer um uso até um pouco, talvez, num volume maior do que antes da cirurgia bariátrica? Seria Sim. isso? É muito fácil de o paciente beber depois de operado. É muito mais fácil ele beber depois de operado do que antes. Mas essa cerveja não pode ajudar no reganho de peso também, não? Sim, o álcool e o carboidrato da cerveja. Então, nós teremos um paciente, depois de um tempo de alcoolismo, nós teremos um paciente desnutrido, porque toda vez que ele vai beber, ele não come. Nós teremos um paciente obeso de novo e um paciente com uma dependência química, né? Que é o alcoolismo. E eu digo que a dependência da bebida alcoólica, ela é muito pior do que a dependência de outras drogas, porque você tem a dependência psicossocial. A sociedade te cobra para beber. E aí eu sempre falo, você passa na porta de um boteco, você tem 3 colegas que vai te pagar uma cervejinha, mas você não acha ninguém que te paga um copo de leite, né? Então tá aí a facilidade de estar trocando, né, a comida por bebida, e você pode ter esse risco de entrar em alcoolismo. Doutor Cláudio, nós tivemos aqui uma pergunta antes do intervalo do primeiro bloco, dizendo que durante quanto tempo depois, quantos meses, o paciente tem que fazer apenas a dieta líquida? A pessoa não quis se identificar, não tem problema, o importante é que você possa participar conosco. A fase do pré-operatório ela é muito importante. Quando o paciente faz um pré-operatório bem feito, o pós se torna muito mais tranquilo, porque esse paciente ele perde peso antes da cirurgia, né? Ele vai perder aproximadamente 10% do peso, ele já está passando por um processo de reeducação alimentar. E quando esse paciente foi para a mesa de cirurgia com 10% a menos, ele está muito mais saudável, né? Clinicamente falando. A cirurgia ela é muito mais fácil, tecnicamente falando, de ser realizada. Então, foi aí que nós chegamos nesse nível de excelência. Hoje a gente não tem complicação cirúrgica. Eu estou há mais de 7 anos sem nenhuma complicação cirúrgica grave e a gente está operando 30, 40 bariátrica todo mês. Ô, doutor Cláudio, no que diz respeito à idade máxima, muita gente achando que na terceira idade não se pode fazer uma cirurgia bariátrica. Você tem atendido pessoas já Sim. com uma idade acima de 45 anos, 50 anos, e existe, tomando aqui uma pergunta do José de Souza, ele é do bairro Planalto, existe uma idade limite onde o paciente não pode ser submetido à cirurgia bariátrica? Até pouco tempo existia essa idade limite máxima, que seria 65 anos. Com a evolução da cirurgia, que a gente vê hoje que a gente não tem mais complicações cirúrgicas, foi tirado essa idade pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde. Então hoje, se o paciente é obeso, há pouco tempo eu operei um grande amigo de Pains, ele tem 72 anos, ele foi embora no outro dia, não dormiu no CTI, com 10 dias já estava trabalhando de novo. Então a gente vê que a gente não se preocupa mais com a idade máxima, a gente preocupa do estado desse paciente, se ele tem condições de estar passando por um processo cirúrgico, né? A gente vai fazer um pré-operatório bem feito, uma avaliação cardiológica bem feita, para ver se ele tolera essa cirurgia com tranquilidade. Uma vez que esse paciente está saudável, ele tem um risco cirúrgico favorável, não existe mais idade limite máxima. Na idade limite mínima, nós temos 16 anos, né? E dos 16 aos 18 anos com consentimento dos pais, dos responsáveis, e acima de 18 anos esse paciente ele já é responsável por si mesmo, então a cirurgia pode ser realizada normalmente. A Rosângela está mandando aqui um abraço para você. Fiz cirurgia com o Dr. Cláudio há menos de 2 meses. Estou me sentindo muito feliz. Um abraço ao Dr. Cláudio, obrigado. Vamos ver se ela vai colocar aqui o bairro. Ela é do bairro Belvedere. Rosângela, obrigado aí pela sua mensagem. Acabou de colocar agora. Operou agora recentemente com você. Não sei se você está lembrado dela aqui. Ó. Acabou de mostrar Grande aqui uma abraço, foto. Rosângela, e obrigado pela participação aqui
no programa Amostra Grátis da Saúde. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Cláudio falasse sobre os benefícios da cirurgia feita por vídeo. Qual é a vantagem em comparação com a cirurgia aberta? Sou Johnny, moro aqui no bairro Niterói. Obrigado, Johnny. Um abraço a todos do bairro Niterói. Quando nós começamos a cirurgia bariátrica, em 2002, as cirurgias eram abertas, né? Nós tínhamos mais ou menos um tempo cirúrgico de mais ou menos 3 horas. Esse paciente, ele saía do centro cirúrgico, ia direto para o CTI, às vezes entubado. Nós usávamos sonda no estômago, que é gastrostomia, usávamos dreno na cavidade abdominal, às vezes até um dreno debaixo da pele, que é no subcutâneo. Esse paciente ele ficava 3, 4 dias internados e depois esse paciente teria alta. Com a evolução da videolaparoscopia, o trauma cirúrgico diminuiu muito e o tempo cirúrgico também. Então, hoje nós temos um tempo cirúrgico que varia de 40 minutos a 1 hora, né? Todos os pacientes a gente gasta mais ou menos isso. Então, 2 horas depois da cirurgia, esse paciente ele já está no quarto e ele já começa a deambular no corredor, ele já vai estar fazendo a ingesta de líquidos claros, tipo água, Gatorade, água de coco. Não existe mais a dieta zero, nem o jejum, e não existe aquela mobilidade mais no leito. Então, se esse paciente é operado de manhã, à noite esse paciente já está querendo ir embora para casa. Como o trauma cirúrgico é muito pequeno, são 3 orifícios de meio centímetro e 2 orifícios de 1 centímetro. Por esses orifícios a gente realiza o procedimento com segurança e nesse tempo de 40 minutos. Então, trauma cirúrgico pequeno, recuperação rápida. Todos os meus pacientes vão embora no outro dia pela manhã, tipo 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, mesmo que essa cirurgia tenha terminado mais tarde, tipo 5, 6 horas da tarde. Então, houve uma evolução muito grande, né, com o advento da videolaparoscopia. Doutor Cláudio, muita gente querendo saber aqui também, foi uma pergunta aqui da Sinara, mandou um pouco mais cedo, se antes de se fazer a cirurgia bariátrica, se tem que haver um laudo de outro médico, por exemplo, um endocrinologista, e por que esse laudo ele é necessário? Ela disse que já tentou emagrecer várias vezes, fez vários tratamentos e não consegue. Tem 45 anos e nitidamente está bem acima do peso. Obrigado, Sinara, pelo seu depoimento, que é de muita coragem. E também aqui uma pergunta para o Dr. Cláudio Roberto Almada, cooperado Unimed. Um dos pré-requisitos para estar realizando a cirurgia bariátrica, além do IMC, é que esse paciente tenha tentado o tratamento clínico por 2 anos e não teve sucesso, e que esse paciente seja obeso há mais de 3 anos. Então, isso precisa ser constatado por um profissional específico, que seria um nutrólogo, um endocrinologista ou até mesmo uma nutricionista, que vem acompanhando esse paciente nesse tempo que se faz necessário. E com isso existe essa necessidade desse laudo para que os planos de saúde possam estar liberando a cirurgia. Muito bem, o Lincoln está me avisando que a gente tem que chamar mais um breve intervalo, mas eu vou segurar mais um pouquinho aqui, Lincoln, porque estão chegando várias outras perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Cláudio comentasse sobre em qual situação o paciente vai ser indicado uma cirurgia plástica. Todo paciente que passa pela cirurgia bariátrica necessariamente precisa passar por uma outra cirurgia? Obrigado a você que mandou a pergunta, você que não se identificou, não tem problema. O importante é que você possa participar conosco. A gente está recebendo hoje o Dr. Cláudio Roberto Almada. O telefone da TV Candidez está ativo, que é o 99932-6228, e ele responde agora a esse telespectador. É muito comum, né, que os pacientes, eles, logo após a cirurgia, eles perguntam, doutor, quando eu posso já estar fazendo a cirurgia plástica? Então, o paciente ele tem que estar com 1 ano de operado, e depois de 1 ano, ele vai fazer uma avaliação junto ao cirurgião plástico e vai ver a real necessidade de estar fazendo ou não a cirurgia plástica. Isso é muito pessoal e vai de paciente para paciente.
Tem pacientes que falam, eu estou com a barriguinha aqui, isso mas não está me incomodando, eu vou ficar desse jeito. E tem pacientes que têm uma barriga menor e quer fazer a cirurgia plástica. Essa avaliação é feita juntamente com o cirurgião plástico logo após a estabilidade do peso, que geralmente acontece 1 ano depois da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, você falou que ela nem sempre vai ser a primeira opção, mas na sua opinião, ela sempre vai ser uma opção decisiva e definitiva na vida do paciente? Existem alguns estudos, né, mostrando para nós que quando o paciente ele chega no IMC de 35, a chance desse paciente ser magro sem o procedimento da cirurgia bariátrica é menos que 2, 3%. Muito pouco, né? Em termos de porcentagem, é uma coisa muito, muito pequena. Então, a gente não vê justificativa se esse paciente tiver um bom plano de saúde, já tiver consciência do compromisso dele com a cirurgia, né? A gente não vê motivo para esse paciente não estar indo para uma cirurgia. Porque, à medida que o tempo vai passando, a tendência é que esse paciente ganhe mais peso, fique mais doente e, nesse intervalo de tempo, esse paciente está perdendo expectativa de vida. Então, não se justifica que esse paciente tenha tido 3 anos de obesidade, com tratamento clínico sem sucesso, e está lá com o seu IMC de 38, que ele não pense nessa possibilidade de estar fazendo uma cirurgia bariátrica, uma vez que hoje o procedimento é tão seguro. Doutor Cláudio, olha só essa pergunta que acaba de chegar aqui. O WhatsApp da TV Candidez está ativo, que é o 999326228. A Marlene Teixeira, ela é da cidade de São Gonçalo do Pará. Samuel, boa noite. Mesmo que uma pessoa esteja completamente decidida pela cirurgia bariátrica e bem convicta, por que ela precisa passar pela mão de um psicólogo? Isso antes da cirurgia. Obrigado aí. Ela comenta aqui mais, que acompanha sempre a TV Candidez e o programa Mostra Grátis. Obrigado, Marlene. Deu para pegar a pergunta da Marlene? Marlene, para começar, os planos de saúde, né, e a resolução do Conselho Federal de Medicina, da ANS, elas exigem um pré-operatório com nutricionista e com psicólogo. Então, nós precisamos do laudo, né, desses profissionais para que a gente possa estar realizando a cirurgia. Além disso, a gente cai naquela fala que eu sempre bato na tecla. Quando você tem um pré-operatório bem feito com a equipe multiprofissional, o pós-operatório é muito mais tranquilo, né? Além da necessidade dessa perda de peso. E depois da cirurgia bariátrica, existe uma mudança muito grande do seu emocional. Eu falo que o mundo te trata diferente, né? O seu convívio com a família é diferente, seu convívio social é diferente, até o seu convívio com a sua bicicleta é diferente. Então, o paciente ele está com uma autoestima muito elevada. Então, essa estabilidade emocional precisa ser acompanhada de perto por um profissional, né, que no caso seria o psicólogo, e um psicólogo de preferência especialista nessa área, que está acostumado a lidar com as dificuldades do paciente no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Quanto tempo depois da cirurgia bariátrica, e aqui foi tema de várias perguntas, que a pessoa está liberada para suas atividades? Por exemplo, a Tânia pergunta, quem faz a cirurgia bariátrica pode voltar a praticar esportes, academia, até crossfit, depois de quanto tempo, Samuel? Parabéns pelo programa. Obrigado aí, Tânia. Então vamos lá. Como o trauma cirúrgico é muito pequeno, né, esses pacientes eles podem voltar a trabalhar quando atividades trabalhistas leves com 7 dias, atividades trabalhistas que exigem um pouco mais, 15 dias, e já voltar para a academia com 30 dias. Logicamente, você não vai voltar fazendo exercícios de carga, exercícios extremos, você vai voltar de maneira progressiva. Então, de uma maneira geral, nos primeiros 30 dias, atividades físicas leves, 60 dias, atividades físicas moderadas, e 90 dias você já pode voltar às suas atividades físicas mais intensas, que seria o crossfit,
né? Então, você percebe que é uma volta às atividades trabalhistas e atividades físicas muito precoce, devido ao trauma da cirurgia bariátrica ser tão pequeno. Bacana. No próximo bloco, o Dr. Cláudio Roberto Almada vai responder sobre a questão se é possível uma gravidez depois da cirurgia bariátrica. É a nossa próxima pergunta. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa dessa terça-feira, ao vivo aqui pela TV Candidez. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, entrevistas que você pode acompanhar aqui pela TV Candidez, profissionais que passam aqui pelo programa Amostra Grátis da Saúde. O Lincoln vai colocar algumas fotos pra gente. Uma das entrevistas que foi bem pontual foi sobre a questão das varizes, com o médico Carlo Rachid Delaretti. Ele vai colocar uma foto pra gente. Essa entrevista foi em janeiro e que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. A doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra, falou bastante sobre ansiedade, sobre depressão e no mês de julho, no final de julho, vai estar de volta conosco, trazendo outras informações, inclusive sobre o TDAH e sobre o autismo. O médico Dr. Rodrigo Bueno, endocrinologista, também participou aqui do programa Amostra Grátis da Saúde, onde trouxe informações importantes sobre o diabetes e várias outras questões. Dr. Deni Veloso, médico urologista, falou sobre a questão do Novembro Azul. E para finalizar, Dr. Gerson Menezes, dermatologista, que também esteve presente no programa Amostra Grátis. São entrevistas que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. E hoje, com muito prazer, nesse dia 11 de junho, ao vivo, estou recebendo aqui o Dr. Cláudio Roberto Almada. Dr. Cláudio Almada, você está sentindo que o ao vivo é muito diferente do gravado, né? A interatividade com as pessoas e a TV Candidez te dá essa condição da gente colocar esse programa ao vivo e que é muito importante. Eu costumo dizer que o ao vivo ele é bom para quem apresenta, é bom para quem está sendo entrevistado, que sente o termômetro da audiência e é bom para quem está em casa e pode participar conosco. Você já esteve aqui em outras oportunidades, nós já rodamos aqui homenagens a você com depoimentos, foi bastante interessante. E todos os profissionais que aqui passam, eu sempre gosto de saber um pouco mais, é sempre importante ressaltar. Conta pra gente um pouco mais, quem não ouviu, como é que é a história do Cláudio Almada, né, bem lá atrás, e como é que foi a sua caminhada rumo à medicina e a busca para a especialização da cirurgia bariátrica? Começou quando meu tio, eu era moleque, meu tio foi fazer um eletrocardiograma, que ele era cardiologista, e eu falei, tio, eu quero ser ajudante de médico. E aí ele disse, por que você não seja um médico? Aí eu falei, mas é muito difícil. E aí ele falou, eu consegui fazer, você não vai conseguir? Depois desse tempo,
eu tenho um pouquinho de TDAH, então a gente cria hiperfoco nas coisas, né? Assim como eu criei hiperfoco na cirurgia bariátrica e na videolaparoscopia, eu criei hiperfoco em fazer medicina. Então eu corri atrás, fiz cursinho, passei na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, né? Onde hoje eu estou atendendo, né? Tenho já bastante pacientes lá. É uma cidade que eu adoro, que me acolheu durante 6 anos. Depois eu fiz residência em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. Então, hoje eu tenho alguns títulos de especialistas que são bem interessantes, que passam para o paciente uma segurança muito grande, né? É muito comum, às vezes, os pais chegam trazendo os filhos para que a gente possa estar realizando a cirurgia e fala, doutor, é a única filha que eu tenho, né? Nossa, se essa minha filha acontecer alguma coisa com ela, eu não sei o que acontece comigo. Então, é uma carga de responsabilidade muito grande para nós. E quando as pessoas sabem dessa nossa formação, desses títulos, do número de cirurgias realizadas, as famílias ficam mais tranquilas e o paciente também. Então, hoje eu tenho título de excelência de reconhecimento internacional na cirurgia bariátrica, né, que eu sempre bato na tecla que é um título muito difícil. Foi 4 anos mandando o papel para a gente conseguir esse título. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Eu sou membro da IFSO, que é a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica. Eu tenho especialização pelo Conselho Federal de Medicina, título de especialista em cirurgia bariátrica, e pela AMB. Então, só em cirurgia bariátrica são 4 títulos de especialista. Eu fiquei nos Estados Unidos fazendo robótica. Eu fiz com Kate Kim, que é um grande cirurgião bariátrico lá dos Estados Unidos, fiquei lá com ele. Então, eu tenho essa certificação, habilitação internacional em cirurgia robótica pelo Florida Hospital e Nixon Center. E sou membro titular da SOBrasil, que é a Sociedade Brasileira de Videolaparoscopia e Cirurgia Robótica. Sou membro titular do CBCD, que é Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, né? Esses dias mesmo eu fui indicado para fazer uma supervisão de um colega, o Dr. Igor, que está em Nova Serrana, para que a gente possa dar titulação para ele. E sou membro titular do CBC, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, a gente tem um currículo bem bacana que traz uma tranquilidade muito grande para os pacientes. E essa sua interatividade com o paciente também, isso conta ponto e ajuda na questão do tratamento de emagrecimento desse paciente? Porque você já deixou em outras entrevistas aqui muito claro desse acolhimento que você tem com o paciente, e o próprio paciente também se sente um pouco acolhido e abraçado. Essa relação gera mais confiança por parte do paciente junto ao profissional cirurgião? Toda vez que um paciente passa em consulta, né, comigo, eu tento deixá-lo o mais confortável possível, mostrando para ele, pedindo para ele que se sinta em casa, né? As meninas lá do consultório são muito acolhedoras, são só elogios, né? Começa por aí, né? Nos 2 consultórios, tanto aqui em Divinópolis quanto em Formiga. Então, realmente o pessoal se sente em casa, tem o telefone do consultório, tem meu telefone. Eu não me importo que me mande mensagem, que me ligue, né, numa necessidade, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, isso gera uma segurança muito grande para o paciente. Eu tenho paciente que me liga, que está com 10 anos de operado, até hoje me liga quando tem alguma dúvida. E então, isso traz uma tranquilidade muito grande para o paciente. Isso é passado de boca a boca, Samuel. Os pacientes falam, olha, o Dr. Cláudio é realmente acolhedor, eu mandei mensagem, ele respondeu, eu liguei, ele retornou a ligação quando ele pôde. Então, eu fico muito feliz com isso, porque é uma coisa que a gente faz com muito carinho, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é com muito carinho. Segundo a minha mãe, quem corre com gosto não cansa, né? Então, realmente, eu acho que eu escolhi a profissão
correta, com a profissão certa. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Cláudio Almada falasse, o paciente que pretende realizar a cirurgia bariátrica não pode ter nenhuma doença crônica grave? Parabéns pelo programa, acompanho sempre. Obrigado a você que mandou a mensagem, não quis se identificar, não tem problema. Eu sempre ressalto, é importante que você possa participar. A sua pergunta, ela vai ajudar a você, mas com absoluta certeza pode ajudar outras pessoas que também estão assistindo o programa. O Dr. Cláudio Almada responde para a gente. É o contrário, né? A obesidade, ela carrega essas comorbidades, são doenças graves associadas à obesidade. Mais uma vez, hipertensão arterial sistêmica, gordura no fígado que pode evoluir para esteatohepatite, cirrose, né? Então, a cirrose, ela não vem só do paciente alcoólatra, ela pode vir do paciente obeso. A diabetes mellitus, que é uma doença super silenciosa e de grande gravidade, e a hipercolesterolemia e triglicérides altos, que aumenta o depósito de placas de gordura em nosso sistema vascular, né? Causando AVC, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. Então, às vezes a gente pega esses pacientes que estão bem complicados, a gente faz, mais uma vez, o pré-operatório bem feito, e só depois que esse paciente colocou as vitaminas em dia, e eu vou falar um pouquinho mais de vitaminas, que é uma questão muito importante, né, que é uma questão muito perguntada no dia a dia, só depois que esse paciente está totalmente em equilíbrio, que esse paciente vai para a mesa de cirurgia. E quando esse paciente opera, existe sim uma remissão parcial ou uma remissão completa de todas essas doenças. Eu já tive casos que o paciente tomava lá 180 unidades de insulina e saiu do hospital sem tomar insulina. Mas aí você me fala, como que isso aconteceu, doutor? Esse paciente não perdeu 3 quilos, não perdeu mais do que isso. Porque a cirurgia bariátrica, além dessas mudanças mecânicas que a gente vê, ela promove mudanças hormonais. Então, vai ser produzido vários hormônios que estarão contribuindo aí nessa remissão dessas doenças. GLP-1, PYY, liraglutide, são hormônios que vão estar ajudando a ter um controle melhor ou uma remissão dessas doenças. Você quer falar um pouquinho sobre a questão da vitamina e a importância delas, e todos os pacientes terão que passar por essa questão dessa reposição? Sim. Uma pergunta muito comum, que até respondi ontem pelo Instagram, doutor, eu vou ter que tomar vitaminas pelo resto da minha vida, depois da cirurgia bariátrica? Então, eu volto a dizer, quando nós atingimos 35, 40, 45 anos, existe uma diminuição da absorção intestinal, das nossas vilosidades. Então, existe um comprometimento da absorção intestinal das vitaminas. Então, mesmo as pessoas não operadas, elas precisam fazer suplementação depois dos 40 anos. Isso é de extrema importância. Uma condição muito comum no consultório, que eu vejo todos os dias, são obesos altamente desnutridos. Porque além deles alimentarem mal, né, no dia a dia, muito salgado, refrigerante, não comem nada nutritivo, eles não fazem reposições de vitaminas. Então, independente da técnica cirúrgica também, tem gente que fala que eu sou operado de sleeve, eu não preciso fazer reposição de vitamina. Isso não é verdade. Vai precisar de fazer reposição de vitamina igual na cirurgia de bypass, né? Então, nós temos uma reposição que hoje não é nada demais, que é um polivitamínico, né? Tipo um Centrum. Nós temos que repor vitamina D e nós temos que repor o ferro na mulher, por causa da menstruação. Então, uma dica que eu dou para as mulheres é que essas mulheres elas podem colocar o Dilmirena depois da cirurgia, porque além dele controlar o fluxo menstrual e você não ter problemas de anemia, que é uma condição que dificilmente acontece no homem, porque ele não menstrua, logicamente,
isso aí vai ter um controle muito melhor para a mulher nessa questão de anemia, né? E nós temos o selênio, que é acompanhado na castanha do Pará. Além disso, hoje, a medicina evoluiu muito. Nós temos as reposições endovenosas e musculares, né? Nós temos, junto com o nosso serviço, a reposição de vitamina D intramuscular, são 600 mil unidades que vai estar repondo a cada 3 meses. Nós temos a soroterapia, que muita gente acha que é um negócio meio de marketing, mas na verdade não é. A soroterapia, a proposta dela é repor o que está em falta, não é nada disso, não tem milagre nenhum na soroterapia. Então, haverá um balanço da necessidade desses nutrientes pelos exames laboratoriais colhidos. Então, a gente vai estar indicando a soroterapia, a vitamina B12, que a gente tem a metilcobalamina, que é uma evolução da vitamina B12, que às vezes dói um pouco mais, que é a citoneurin. E nós temos também selênio. Todos esses nutrientes hoje a gente consegue estar fazendo por reposição intramuscular e endovenosa. O doutor Cláudio, a nossa produção também avisando que a gente vai ter que encerrar já o programa, já estamos caminhando para o final. Tem 2 perguntas e eu queria uma resposta bem mais rápida aqui. Vamos tentar ajudar aqui 2 telespectadores. Depois de quanto tempo a mulher pode pensar em engravidar depois da cirurgia bariátrica? O ideal é que após a cirurgia bariátrica esse peso esteja estável, né? É uma condição muito complicada quando a paciente opera perdendo peso. Então, essa paciente opera, daí 2, 3 meses, essa paciente engravida. Então, tem que ter uma atenção muito redobrada, porque há uma carência, né, de nutrientes para essa criança ter um bom desenvolvimento. E, às vezes, o organismo, assustado com a perda de peso, mesmo que os nutrientes estejam em excelentes níveis, ele priva essa criança de nutrientes. Então, o ideal é que esse peso esteja estável e que essa pessoa ela vai engravidar depois de 1 ano e meio depois, né? Legal. E essa informação, é claro, que é muito passada também, né, para a mulher que pretende fazer aí planos por uma gravidez depois da cirurgia bariátrica. Sim. Existe uma dificuldade, Samuel, só te interrompendo, da mulher engravidar obesa. Além disso, uma gestação conturbada e um trabalho de parto muito arriscado, mesmo na cesárea, para a criança e para a mãe. E eu vou fazer aqui a última pergunta antes de pedir para você deixar o seu recado final. Um telespectador que não quis se identificar, ele está com 54 anos, diz que já foi alcoólatra, tem 2 anos que ele parou de bebida alcoólica. Ele quer saber se você aconselha ele fazer uma cirurgia bariátrica. Ele diz que não quer se identificar, não tem problema. Ele tem 1,83 de altura, está pesando 138 quilos. Ele é um candidato para cirurgia bariátrica? Apesar dele ser muito alto, na hora que a gente jogar na calculadora desse IMC, ele vai dar acima de 35 ou acima de 40. Eu tenho que fazer a conta para ver. Mas se você está estável, né, emocionalmente, você está bem do ponto de vista da bebida alcoólica, você tem essa consciência, isso não impede que você faça a cirurgia bariátrica normalmente. Tá? Olha só, o Lincoln já colocou ali na tela o telefone do Dr. Cláudio Roberto Almada, cooperado Unimed de Divinópolis também, 3214-7971. E a gente está caminhando para o final dessa sua entrevista, né, dessa entrevista de 2024. Ter uma agenda com o Dr. Cláudio que não foi fácil, né, devido à sua agenda não só em Divinópolis, mas também em outras cidades. Eu quero agradecer aqui em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação pela sua presença e nessa parceria que nos ajuda a fazer um programa ao vivo, isso é muito importante. Qual é o recado final do cirurgião bariátrico, Dr. Cláudio Almada, para a gente fechar esse programa de hoje, para quem está nos acompanhando agora ao vivo? O que de mais importante deve ser ressaltado nesse tema no que diz respeito aos benefícios da cirurgia bariátrica? Primeira coisa, se você é obeso, procure entender mais a respeito do assunto, né?
estudar mais, vai nas redes sociais, vai na internet, vê depoimentos, acompanha nosso trabalho pelo Instagram. Então você terá uma capacidade melhor de decisão se a cirurgia bariátrica encaixa em você ou não. E se ela encaixar em você, você vai aumentar a sua expectativa de vida. Se você for um obeso mórbido, a expectativa de vida é aumentada de 25% a 30%, além da qualidade de vida, né? Então, tem dúvida, procure um cirurgião bariátrico, especialista na área, para que você tenha como definir, né, da melhor forma, através do conhecimento, se a cirurgia bariátrica encaixa em você ou não. Eu acho que é uma questão muito importante, porque muitos pacientes têm receio da cirurgia bariátrica, têm medo. A sociedade, ela emite muita opinião sem conhecimento exato da situação da cirurgia hoje. Até os próprios colegas, às vezes são de outras áreas, eles acabam emitindo uma opinião ou outra que não condiz com a cirurgia nos dias de hoje, com a evolução que a cirurgia teve. E cada um tem a sua opinião também, né, Samuel? Então, eu acho que a melhor forma do paciente decidir se ele vai ou não para a cirurgia bariátrica é passar numa consulta com o cirurgião e ouvir para que ele tenha conhecimento de decidir o que será melhor para ele. Legal, bacana. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença e registrar aqui também no estúdio a presença de dois profissionais que estão acompanhando aqui o médico Dr. Cláudio Roberto Almada, que é o Paulo e a Júlia, que estão aqui acompanhando e fazendo todo esse trabalho também de informação nas redes sociais aqui, que é muito importante. Obrigado aí aos dois aí. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Samuel. Eu espero que você não demore muito a voltar, trazendo mais novidades, mais informações. Eu sei que você está voltando, você vai para a Formiga fazer uma cirurgia também amanhã, não é isso? Eu tenho uma cirurgia hoje ainda, em Formiga. Amanhã cedo eu estou aqui, amanhã nós temos 5 cirurgias e na quinta-feira eu tenho cirurgia e consultório. Bacana. Felicidades para você, doutor Cláudio. Muito obrigado pela sua presença, por essa informação importante para o público que nos acompanhou aqui nesta terça-feira, dia 11, ao vivo na TV Cândido 10. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Um abraço. Obrigado, meu querido. Eu lembro a todos que você pode acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube. Vai estar disponível provavelmente já na quinta-feira. E na reprise, você já sabe, sábado, 13h é programa de saúde gravado aqui na TV Cândido 10. Na hora que você estiver sintonizando, você vai ver que não vai dar para você participar, mas você vai poder assistir e entender um pouco mais do que foi esse tema abordado nessa terça-feira. Para você, uma boa noite, doutor Cláudio. Até a próxima terça, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.